Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um romance histórico, um romance de peso, literalmente falando. Eu me refiro ao Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Padura. É um verdadeiro calhamaço, são quase 600 páginas e é um livro incrível, excelente, especialmente para aqueles que gostam de literatura e de história, porque O Homem que Amava os Cachorros é um romance histórico, um romance que ficcionaliza a história do assassinato de Trotsky, ocorrido no México no ano de 1940. Para escrever esse livro, o Leonardo Padura fez anos de pesquisa extensa sobre os personagens históricos, os eventos históricos que ocorreram e que culminaram no assassinato do Trotsky. Ele pesquisou junto a pessoas do México, da Rússia, da Espanha, da França, da Noruega. O livro foi publicado pela primeira vez em 2009 na Espanha. Só depois ele foi publicado em Cuba, que é o país natal do Leonardo Padura e onde ele vive. O romance é um romance muito bem articulado, um romance muito engenhoso, que articula 3 linhas narrativas que eventualmente se encontram. Como eu disse, é um romance histórico, então é claro que você está aí com uma ficção, é um romance, porém ele é baseado em figuras históricas e em eventos históricos e contou com enorme pesquisa. Então é claro que você sempre vai estar em contato com uma ficção, mas uma ficção baseada em fatos históricos. Então isso torna a leitura do livro, que é agradabilíssima, um pouco mais lenta, principalmente para quem tem curiosidade com as questões históricas, porque ele constantemente traz à tona personagens, fatos, eventos, todos eles verídicos. Então, quem tem curiosidade não tem como não ir ali no site de busca e fazer uma pesquisa, buscar fotos, buscar imagens, buscar dados. E eu, inclusive, peço licença a vocês que, enquanto eu comento o livro, eu vou mostrar fotos dos personagens e das situações que são citados no livro. Claro que não todos, porque ele cita muita gente, muita coisa, mas os principais. Então, como eu estava dizendo, você tem 3 linhas narrativas que se entrecruzam no romance. A primeira linha narrativa é a que traz a história de como teria surgido o livro. Nós temos então um narrador que se apresenta como um escritor em cujas mãos vão parar manuscritos que tratariam da história do assassinato de Trotsky. Esse personagem que a gente vai ver vai ser uma espécie de alter ego do próprio escritor Leonardo Padura, é Ivan Maturel. Então, ele, por gostar de cachorros, ele se aproxima do assassino de Trotsky, que também gostava de cachorros e que vivia oculto em um lugar próximo a um lugar que ele costumava frequentar na década de 1970. Veja que a questão da verossimilhança que o Leonardo Padura constrói é perfeita. E ela está aí em acordo com uma estratégia que estará muito presente no romance, que é a de humanizar os personagens. Então, o Ramon Mercader, que depois a gente vai descobrir que essa pessoa com quem ele tem contato e que teria assassinado Trotsky, é um sujeito doente, fragilizado, que passeia com os cachorros, é uma pessoa que poderia ser qualquer um que está ali próximo ao narrador. Então essa é uma primeira linha narrativa. Uma segunda linha narrativa, a gente acompanha o Trotsky, Leon Trotsky, que é um nome adotado, um pseudônimo adotado por Liev Davidovich Bronstein. Então a trama mostra a trajetória de Trotsky a partir da sua expulsão
da União Soviética, então sob o comando de Stalin. Então isso foi em 1933. O Trotsky foi deportado na União Soviética em 1933. Lembrando que o Trotsky ele foi comandante do Exército Vermelho em 1917, foi revolucionário bolchevique que se destacou pelas formulações teóricas e também na liderança da revolução na Rússia. Quando o Lenin morreu, o Trotsky era o mais próximo do que seria a sucessão no comando do Estado Soviético. Porém, foi o Stalin que ficou com o comando e as dissidências que eles tinham, Stalin e Trotsky, fez com que o Stalin, no poder, perseguisse o antigo aliado que se exilou em vários países. Então, em 1933, ele foi deportado da União Soviética, foi para a Turquia, passou algum tempo na Turquia, depois passou brevemente pela França, pela Noruega e finalmente no México, onde ele acabou assassinado a mando do Stalin. No México, ele inclusive fez amizade com Diego Rivera, com Frida Kahlo, né? Dizem as más e também as boas línguas que ele teria se envolvido amorosamente com Frida Kahlo, enfim, isso também aparece no livro. E uma terceira linha narrativa faz com que a gente acompanhe Ramon Mercader. Ramon Mercader é o assassino do Trotsky, ele assumiu vários nomes ao longo da sua vida, dentre eles Jacques Monod e Frank Jackson, que são os nomes que ele usou nessa época em que ele estava aí, nessa fase final, né, em que ele estava se preparando para matar o Trotsky. E o Ramon Mercader, ele era um espanhol comunista que lutou na Guerra Civil Espanhola, que aconteceu de 36 a 39. E nesse período ele foi arregimentado para o serviço secreto soviético e ele foi formado na escola stalinista com o objetivo de eliminar o Trotsky. Ele foi recrutado e preparado para isso. Quando o livro começa, a gente tem então o narrador num tempo atual, as voltas em nos apresentar como ele conseguiu o material para nos narrar o que ele vai narrar. A gente então encontra o Trotsky e a sua esposa Natália no Quirguistão, onde eles estavam desde 1928. Então eles estão desde 1928 até 1933, quando eles estão prontos para a deportação para a Turquia. E a gente acompanha o ingresso do Mercader nas brigadas comunistas na Espanha, ao lado da mãe dele, Caridad, e da militante África, que era a namorada dele. Todos esses você vai encontrar dados, fotos na internet. Então você tem aí essas três linhas. O assassinato do Trotsky, ele é retratado como um dos momentos assim altos da tentativa de Stalin de eliminar a oposição de esquerda. Então esse inclusive é um ponto que vai ser muito forte no romance, né? Inclusive ele deixa ver no romance que o Trotsky só não teria sido eliminado antes porque era interessante para o Stalin que ele estivesse vivo e que ele pudesse acusar os seus desafetos de estarem mancomunados com ele e então eliminá-los. Mas o romance do Padura, ele não incorre num equívoco, que seria o de glorificar ou demonizar personagens. Isso é muito interessante, muito pelo contrário. Ele acaba humanizando os personagens e trazendo eles para perto de nós. Ele atribui a cada um deles as suas razões, as suas desrazões, as suas paixões irreconciliáveis, os ideais impossíveis de serem deixados de lado, os caminhos sem volta que tomam. O Stalin, a figura do Stalin, ela é vista de maneira mais distante. Ele parece um fantasma ali, o tempo todo rondando em todos os lugares, vigiando e sabendo de tudo, mas ele mesmo não aparece em nenhum momento da narrativa. Ele fica assim o tempo todo nela, mas nunca aparece, né? Mas também a maneira como ele é retratado é muito interessante, porque foge daquela coisa típica de um louco, de uma aberração,
que seria aí o resultado de uma infância perturbada, né? Como ele é muitas vezes retratado. O Stalin, no romance do Padura, chega ao comando da União Soviética após a morte do Stalin por meio de manobras, acordos políticos assim obscuros ou nem tanto, e ele utiliza toda a máquina econômica, política e militar da Rússia para impor a sua vontade pelo terror, com a deportação de milhões de pessoas para os campos de trabalho forçado, as execuções sumárias após confissões falsas, tiradas por meio de interrogatórios sob tortura. Isso é muito enfatizado no romance. Alguns, inclusive o Mercader, o nosso personagem, aí ele assiste a um desses julgamentos, acompanha essa confissão forçada, enfim, é muito interessante a maneira como esse conjunto é retratado. Enfim, O Homem que Amava os Cachorros é um romance histórico incrível, justamente por mexer com questões históricas, revisitar questões históricas. Ele se encaixa muito em uma tendência bastante forte da literatura contemporânea pós-moderna, e é um prato cheio aí para quem gosta de história de literatura, para quem gosta de romances engenhosos que trabalham com tempos e espaços distintos, para quem gosta da história do século XX, aquela que nos faz compreender aí muito do nosso tempo presente, inclusive. É um romance maravilhoso, incrível, um romance que exige fôlego, mas que vale super a pena ler, reservar aí algum tempo do dia, durante algumas semanas, para que você faça a leitura. Aliás, essa é uma estratégia que eu costumo usar quando eu leio livros muito extensos, né? Eu não me cobro de lê-los rapidamente, muito pelo contrário, eu estabeleço aí o que seria razoável, 2 meses, 3 meses de leitura, com 15, 20 páginas diárias. Enfim, é uma maneira de encarar aí livros mais pesados, no sentido amplo do termo, né? E não deixar de lado outras leituras que você eventualmente queira fazer. Eu faço muito isso, leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, e os livros mais extensos eu vou dividindo aí ao longo do tempo. É isso aí, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, e até o nosso próximo encontro.